Olá mais uma vez, o tio Elean agora vai dar continuidade à nossa aula de conjuntos numéricos. Estudando então agora as características, os elementos que fazem parte dos conjuntos dos números racionais, irracionais e reais. Tendo em vista que na aula anterior nós já falamos sobre as características e os elementos que constituem os conjuntos dos números naturais e inteiros. Falando em inteiros, existiu uma situação em sala de aula, que eu gosto sempre de citar, porque é interessante para o conjunto dos números racionais. Em certa situação, eu estava ministrando uma aula sobre conjuntos numéricos, e ao falar sobre o conjunto dos números inteiros, um aluno levanta a mão e pergunta de lá: tio Elean, e existem números quebrados? Eu disse: você acabou de me mencionar o próximo conjunto numérico e ainda de quebra me diz a letra representativa dele, que é a letra Q. E ele ficou sem entender, então passei a explicar. Pois, assim como aconteceu com o conjunto dos números inteiros, a necessidade de criar um novo número, que era o número negativo, em certo momento a humanidade também precisou criar um número quebrado. O que é esse número quebrado? E por que, tio, ele recebe o nome de conjunto dos números racionais? E aí eu digo para os meus alunos: o que é ser racional? Ser racional é fazer uso da razão. Mas na matemática, o que é uma razão? Uma razão é uma divisão. E o que é uma divisão? Uma divisão é um quociente. Então, por isso, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, que na verdade não é de quebrado, mas bem que poderia ser, mas sim de quociente, que representa a divisão, que representa a fração, que representa a razão, que dá origem ao nome racionais. Tio Elean, então quem na verdade são os elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, tio Elean, o senhor vai nos dizer que, seguindo aquele esqueminha dos diagramas, nós tínhamos o conjunto dos números naturais, formado pelo zero e por todos os positivos inteiros. Então, houve a necessidade de se criar os elementos negativos, formando então assim meu novo conjunto, o conjunto dos números inteiros. E agora surge a necessidade de se criar os números fracionários, ou seja, números que podem ser escritos na forma de fração, formando então o conjunto dos números racionais, Como nos conjuntos anteriores que eu falei sobre os subconjuntos, aqui também convém ressaltar aqueles mesmos subconjuntos, somente agora sendo relacionados ao conjunto dos números racionais. Vamos ser mais breves. Q asterisco, já sei que são os números racionais, com exceção do zero, menos o zero. Eu também posso ter Q mais, ou seja, conjunto dos números racionais não negativos. Assim como eu posso ter também Q menos, conjunto dos números racionais não positivos. Mais aqueles outros que eu já falei da associação com o asterisco. Pois bem, quero aqui então enfatizar algumas situações sobre o conjunto dos números racionais. Alguns tipos particulares de elementos do conjunto dos números racionais. Vou destacar aqui do lado, racionais. Quais são esses elementos? Vamos lá, vamos por partes, que nem o corpo humano. Eu tenho que o número 10 é um número racional. Qual é a definição do número
racional? Um número que pode ser escrito na forma de fração. E esse número 10 está escrito na forma de fração, pois o seu denominador é 1, não precisando, porque o 1 na divisão é elemento neutro, não influi. 10 dividido por 1 continua sendo 10. Então, todo número natural e inteiro também são números racionais. Continuando, se eu tenho o número 2/5, ele também é um número racional, pois já está na forma de fração. Já está na forma de fração. Se eu tenho o número 3,4, também é um número decimal, pois esse número também pode ser escrito na forma de fração. 34 décimos. Observando que a gente já pode fazer ainda a simplificação desse número. 34 décimos é a mesma coisa que, aqui vai ser 17 sobre 5. Então, 17 sobre 5 é o mesmo que 3,4. Então, 3,4 pode ser escrito na forma de fração, é um número racional. Quero destacar aqui também os números que indicam porcentagem. Por exemplo, eu tenho 15%. 15% também é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração, ou seja, 15 sobre 100. Novamente, também podemos fazer a simplificação. 15 por 5 que dá 3 e 100 por 5 que vai dar vai ser igual a 20. Então, eu tenho 3/20, que é a mesma coisa que 15%. E ainda temos os números que apresentam uma dízima periódica, ou seja, que apresentam um período. Tio Elian, recapitule para a gente o que é período. Período é uma sequência numérica que se repete constantemente na parte decimal. Então, se eu tenho 1,6666 reticência, esse número também vai ser um número racional, pois ele apresenta na sua parte decimal uma sequência numérica que se repete constantemente, chamada de período. Passando então, esse número a ser chamado de dízima periódica. E a dízima periódica também é um número racional. O tio Elian vai fazer uma pausa porque nós vamos ter uma aula especial só para identificar esses números, essas frações que originam a dízima periódica, e já que originam a dízima periódica, serão chamadas de frações geratrizes. Isso é uma outra aula que o tio Elian vai fazer separadamente para que o vídeo não fique muito extenso. Então, eu pude observar aqui que existem várias formas de representatividade desses números racionais. O número natural, o número inteiro, o número fracionário em si, o número decimal finito, né? O número decimal infinito com período, o número em forma de porcentagem. Além desses valores todos positivos que aqui botei, eles ainda podem ser negativos também, tá? Então aqui tem várias formas de representatividade desses números racionais. Bom, além do conjunto dos números racionais, existe um outro tipo de conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Eu costumo dizer que eles formam a ovelha negra da família. Eles não se juntam como se juntam os naturais aos inteiros, inteiros aos racionais e aos racionais aos reais, mas os irracionais, eles, vamos dizer assim, ficam um pouquinho à parte, ovelha negra da família, tá? Porque ele tem uma particularidade. Eles são números decimais
infinitos, mas ao contrário da dízima periódica, eles não apresentam repetições de sequências constantes na sua parte decimal, né? Vou citar aqui, para não se tornar muito longo, muito cansativo, dois números irracionais muito conhecidos. Dois que depois vai se estender a muitos outros. Por exemplo, ao tentar calcular a diagonal de um quadrado, vou colocar bem aqui ao lado para ficar bem específico. Ao tentar calcular a diagonal de um quadrado unitário, de um quadrado 1, os pitagóricos, né, através do teorema de Pitágoras, identificaram que essa diagonal, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A diagonal vai ser igual a 1 mais 1. A diagonal ao quadrado vai ser igual a 2 e essa diagonal vai ser igual a raiz de 2. Ao calcular a raiz de 2, encontra-se um número decimal infinito que não apresenta repetições periódicas. A esse número é atribuído ao conjunto dos números irracionais. E aí o tio Elian já deixa aqui um macetezinho para vocês. Toda raiz quadrada de números primos ou produtos ou quociente de números primos são sempre números irracionais. Outro número famoso é o tão chamado π, que para só relembrar, quando eu pego uma circunferência e pego o comprimento dessa circunferência e divido pelo seu diâmetro, os dois raios passando pelo centro, isso vai me dar sempre o mesmo número decimal infinito, chamado de π. 3,1415 e vai embora sem repetir nenhuma sequência numérica, sem apresentar período, pois esse número π também é um exemplo de número irracional, como muitos outros. Então, pegamos o número irracional, formamos então a junção de todos esses elementos. Vou colocar os irracionais aqui porque não se juntam com ninguém. Pegamos a junção de todos esses elementos. Vou tirar aqui do lado o que mais para não misturar, para não confundir. Vou botar aqui na frente. Conjuntos dos racionais não negativos. Então, juntamos todos esses elementos e para o momento formamos o nosso conjunto numérico maior, que vai ser chamado de conjunto dos números reais, representados assim pela letra R. Então, todos os valores, zero, positivos, negativos, em forma de fração, ou decimais infinitos não periódicos, todos eles juntos formam o conjunto dos números reais. Tá? Então, aqui nós tivemos uma ideia, né, geral, bem sucinta, bem detalhada sobre os elementos que fazem parte dos nossos principais conjuntos numéricos até então, para o momento importante para vocês. Espero que vocês tenham apreciado e até a próxima aula. Um grande abraço do tio Elian.